Salve, meu povo! Começando hoje mais um podcast Papo com o Corretor. E hoje a gente tem a presença ilustre do nosso doutor Alencar Ferrugini. Mas antes da gente começar as apresentações, vamos falar dos nossos dois parceiros. A Bela Estampa, que fica na Praia do Morro, em Guarapari, do nosso amigo Flávio. Precisando de brinde personalizado, é só procurar lá que o atendimento é de alta qualidade. E a Futura Planejados, que hoje é um destaque lá em Guarapari, né? Uma das melhores empresas de planejados. Procurando lá, só procurar o Valtemir, dar uma ligadinha, mandar uma mensagem no Instagram que eles respondem imediatamente. Então, apresenta aí nosso convidado aí. É isso aí, pessoal. E hoje a gente está aqui com o Alencar Ferrugini, conhecido como Ferrugini. Ele é presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário do Brasil, presidente da Comissão Estadual de Direito Notarial e Registral aqui no estado, claro. E eu vou bater um papo interessante com ele hoje sobre algumas demandas que a gente tem na área imobiliária, sobre contratos, sobre alienação fiduciária de pessoa física e pessoa jurídica. Mas antes, Alencar, gostaria de saber quem é o Alencar na fila do pão, meu amigo. Rapaz, é legal, gostei dessa pergunta. Até quando você falou aí, quem sou eu na fila do pão? Bem, eu sou um mineirinho de Juiz de Fora, Minas Gerais, que veio pra cá neném. Fui morar no bairro mais lindo, com todo respeito a todos os capixabas, mas o bairro mais lindo do estado do Espírito Santo, que é a Praia da Costa. Em 1977, edifício Maria Helena, de frente pro mar. Já fui morar de frente pro mar recém-nascido, metido, né? Existe Maria Helena até hoje, tá meio capenguinha, mas tá lá de frente pro mar, lindo e maravilhoso, do lado do Gran Canal. E, e eu sou mineiro, tenho 46 anos, sou casado com a esposa, minha esposa é médica, eu tenho dois meninão, bonitão, dois moleques, o Antônio e o Augusto. E torcedor do Galo das Minas Gerais, né? Graças a Deus. Sou presidente aí da Comissão Estadual de Direito Notarial Registral em Corporações Imobiliárias, presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário, diretor acadêmico da Escola Superior da Advocacia, conselheiro estadual dos advogados do Estado do Espírito Santo, represento no Fórum de Conselhos Estaduais a OAB também, fui coordenador do Núcleo de Direito Imobiliário, coordenador no Núcleo de Direito Imobiliário também pela ESA, e hoje eu sou também consultor eu sou presidente da Comissão Estadual de Orçamento e Contas da OAB, que ó, passa lá na minha mão. E também sou consultor de algumas comissões da OAB também, que é a Comissão de Fiscalização e Práticas Legais da Advocacia, que é aquela situação que eu tinha te contado. Sou consultor da Comissão de Esporte e sou membro da Comissão de Direito Corporativo, da Advocacia Corporativa da OAB do Estado do Espírito Santo. Sou advogado. E também sou corretor de imóveis, sócio da Ferrugini Advogados e sócio da Oriundi Imóveis. Tem um currículo bom, hein, doutor? Doutor, deixa eu te fazer uma... Doutor, chamar de doutor, né? Toda hora vai ser doutor. Ferrugini, deixa eu te fazer uma pergunta, que muitos corretores, quando eu soube que eu ia entrevistar um advogado, e ainda mais o presidente nacional do nosso direito imobiliário, sobre os 7 dias vamos dar um exemplo, o corretor, ele faz uma venda, certo? E hoje algumas construtoras estão trabalhando em cima de 7 dias do Código de Defesa do Consumidor. Se eu estiver errado, o senhor tem total, né, para falar, autoridade para me falar. A gente faz a venda e a construtora diz que a gente tem que esperar 7 dias, caso o cliente desista, a gente só recebe a comissão após esses 7 dias. Como é que funciona isso? Então, o que acontece é o seguinte, quando você faz o contrato que é feito fora da sede do incorporador, ou se não, dentro do stand de vendas que não está vinculado à sede do incorporador, cabe ao adquirente do imóvel desistência de 7 dias. Diferente do que aquela aquisição que é feita pela internet, né, que o pessoal fala. Compra de internet, que as pessoas falam compra de internet, muitas vezes é aquela feita pelo Código de Defesa do Consumidor, né? E aí você também tem os 7 dias para poder desistir. Agora, quando se trata de compra e venda de imóveis que está sendo feito em instante de venda ou fora da sede do incorporador, o prazo é de 7 dias, podendo a pessoa desistir a qualquer momento. Por isso que as construtoras pedem para aguardar. É online? Foi feito online, não foi feito online? Entende-se que feito online é fora da sede do incorporador ou em um stand de vendas, mesmo que seja um stand de vendas virtual. E aí sim, 7 dias para desistir do negócio, ok? Tá. Então, doutor, deixando assim para finalizar. Então, mesmo que a pessoa assine o contrato online, ela tem direito a essa desistência? Olha só, isso aí, compras online, porque Isso, se ela as assinar pessoas online... ficam assim, Alencar,
compras online, é o Código de Defesa do Consumidor que prevê isso. Compras online existe essa desistência, prazo de desistência, né? Mas o que a gente normalmente vê é compra de imóvel. Eu digo que essa É até assinatura do contrato conflitante o que você está querendo me dizer, porque Uhum. acontece, é meio conflitante, né? Porque realmente, quando se fala em Código de Defesa do Consumidor, a gente trabalha com. Porque são duas legislações distintas trabalhando em cima do mesmo tema, de certa forma, que você quer falar. Compra online prevê um período de desistência. Tá no Código de Defesa do Consumidor, não tem discussão. Compras presenciais dentro do stand também prevê os 7 dias. Então, mesmo que o cliente chegue no estande de uma construtora, ele daqui a um mês ele decidiu finalizar Acabou. a venda, mas ele vai fazer essa compra e pede uma assinatura digital. Não, uma coisa é assinatura digital. Então, acho que a pergunta dele Isso, era sobre isso, sobre a sobre assinatura assinatura digital. digital. Como assim? Vamos dar exemplo. O cliente comprou e ele não assinou o contrato no stand, ou dentro da construtora, ou na imobiliária. Ele fez a assinatura online. A gente mandou o contrato para ele fazer a assinatura online. Ele tem direito a essa desistência de 7 dias? Olha só, contrato só tem validade, só tem entre as partes uma vez assinado. Se ele não assinou esse contrato, ele recebeu o contrato, ele assinou daqui a um ano, esses 7 dias começam daqui a um ano. Porque se não houver assinatura das partes, o contrato não tem vínculo. Não, deixa eu falar. Assinou online. Ele assinou online, no mesmo dia, Não porém entra online. do código que você fez o consumidor. Ele não assinou Tá dentro da digital? construtora. Sim. E vamos dar exemplo, ele mora É isso lá que em eu falo. Minas. Não Aí eu assinou mandei da online para ele. aquisição online. Isso. Vamos lá, eu entendo, até eu posso fazer, porque é a primeira vez que me faz essa pergunta. Sério, é interessantíssimo. Se essa compra for online, a gente está regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí, o que acontece? Lembrando, olha que a pergunta de vocês é tão boa que eu vou falar o seguinte: depende. Por quê? Se essa compra for online e a gente tiver que discutir se aplica ou não o Código de Defesa do Consumidor, a gente fica com um período de desistência. Sim. Show? Desde que, né, a aquisição que ele está fazendo, essa promessa o contrato que ele está assinando, seja um contrato de compra e venda de imóvel por empreitada. E não por imóvel por administração. Aí ficou tudo na minha cara, né? Empreitada de administração de condomínio. Isso. Mas Não. Vou explicar para vocês. Porque o mundo mercadológico é diferente do mundo jurídico. O mundo mercadológico, sabe o que acontece? Esse imóvel, compra de imóvel por administração, ele se chama de condomínio fechado. Isso. E aí vocês no mercado chamam a empreitada, compra de imóvel por empreitada, incorporação. Você sabe a diferença de uma coisa para outra? Vamos lá. Incorporação. Incorporação é qualquer espécie de construção viabilizando a transferência do imóvel para terceiro. Existem alguns advogados que falam que tem que ser onerosa. Só que a própria legislação fala que o incorporador, que é o cara que faz a incorporação, ele está ali para poder fazer a venda do imóvel. Então, existem algumas discussões falando que a incorporação é venda ou doação. Não, no meu ponto de vista, uma vez que o incorporador é alguém que comercializa, ele está vendendo, ele não está doando. Então, a incorporação, que as pessoas chamam de incorporação, não. É tanto o imóvel feito por condomínio fechado, bem como aqueles que as pessoas chamam de incorporação. Essa aqui se chama obra por empreitada, que é preço certo e definido. O outro preço certo e indefinido. Entendeu? Então, tipo assim, teoricamente definido. Sim, indefinido. Teoricamente é indefinido, mas ele pode variar conforme as fases de construção. Sim. A variação do outro é por base no CUB ou no Índice Nacional da Construção Civil, INCC. Entendeu? Então, tipo assim, até para deixar os corretores que estão assistindo aí para não cometer essa gafe, né? Igual você falar, o de menor, não se chama de menor, chama menor de idade. Para cometer essa gafe, todo dia eu estava conversando até com o gerente de uma empresa grande, ele falou assim, isso aqui não é condomínio, né? Condomínio fechado, isso aqui é incorporação. Eu falei, não vou parar, calma. Lembrando, é para cá que olha, né? Não confunda uma coisa com a outra. Tanto o condomínio fechado, que a gente chama de obra por administração, quanto a gente chama de obra por empreitada, são incorporações. Inclusive, se a gente pegar alguns doutrinadores, por exemplo, é o caso do Melim Chalub que eu falo, até se você pega um prédio e faz um retrofit nele, se o retrofit ele for com o objetivo de você vender as unidades, porque tem aqueles prédios que estão fechados, o cara vai lá e compra o prédio,
O retrofit, ele é uma incorporação. Olha, isso é legal. Entendeu? Então isso implica até em menos imposto para a pessoa que for comprar, para poder fazer a revenda. É isso. Existem algumas empresas no Brasil, lofts, tal, que elas já estão pegando apartamentos, reformando, é até uma coisa para a gente poder consultar. Que já tem empresas no Brasil que já, em larga escala, já fazem a compra do prédio, reformam e colocam no mercado. É o modelo em Belo Horizonte, São Paulo, os grandes centros já estão fazendo isso, né? E eles usam esse regime Entende-se, né? E vem a doutrina. Outro dia até a minha colega, uma amigona minha, que é especializada em condomínio. Mas, poxa, onde que tá escrito isso? Pega o livro do Meri Chalup, tá lá. Retrofit para fins de venda, de comercialização, é uma incorporação. Então, corretores de imóveis, não confundam alhos com bugalhos. É regime de empreitada e regime de administração. Regime de administração recebe o apelido de condomínio fechado. O de empreitada, vocês botam o apelido de incorporação, mas tudo isso é incorporação. Tá? Vai, pode ir. Vai. Que coisa? Não, é que a gente fica brigando pra ver quem vai perguntar primeiro. Pô, pelo amor de Deus. Agora, vamos lá, Alencar. Alencar Ferrugini, doutora Alencar Ferrugini, no final do... Pode chamar de Ferrugini. Ferrugini é uma família de agricultores do sul de Minas, lá em Juiz de Fora. A gente plantava. Eu falei com minha esposa fazia, a médica fazia plantão. Minha família também faz plantão. É mesmo, é. Enterrado, couve. Ela fala que foi a piada mais podre que ela... que tá sério no seu da mesa. Ela olhou pra minha cara e disse, nossa. Mas dizem que nem como rebater, né? Mas me falaram que o nosso humor é igual da esposa, né? Então... Deixa eu te contar um caso que aconteceu comigo e pra gente poder discorrer um pouco sobre ele. Em 2009 eu comecei na profissão como corretor de imóveis, fui lá em Nova Guarapari, abri lá na Enseada Azul, abri uma portinha numa loja que meu pai tinha lá. Parabéns. 6 meses depois fui fazer minha primeira venda. Minha primeira venda, eu vendi 2 apartamentos na planta de uma construtora de Guarapari. Para um único rapaz. 2 anos depois, era um parcelamento de 8 anos, 2 anos depois, ele simplesmente parou de pagar a construtora. Nós estamos hoje em 2023 e até hoje a construtora não conseguiu retomar a propriedade e a posse desse apartamento. Eu sei que se a gente você precisava de ler o contrato, analisar vários fatores que podem ter levado a construtora até hoje não conseguir retomar a posse e a propriedade desse imóvel, mas a gente podia discorrer em algumas das principais causas que tem nos contratos de compra e venda que levam à insegurança jurídica por parte das incorporadoras de não conseguirem retomar a propriedade, a posse do imóvel em situações como essa. O erro é não me contratar, né? Esse é o primeiro. Sacanagem, não me contratou. Não me contratou, dançou. Mas vamos lá, vou explicar a primeira coisa para vocês. E pelo amor de Deus, incorporadoras e construtoras de Guarapari, não briguem comigo, mas a gente vê muito no interior do estado, eu já vi isso, a não realização do regime de incorporação. Então eu vou te falar de repente o primeiro erro. Não fizeram incorporação. Fizeram a construção lá de 8 andares, 6 andares e saíram vendendo os apartamentos. Primeira coisa. Entendeu? Outro dia eu estava conversando, foi qual foi o município? O município não, né? Ubu. Rapaz, depois eu vou te perguntar, depois vocês voltam a pergunta. Quando as pessoas falam assim, o imóvel está irregular, cara, dá vontade de morrer. E aí o que acontece? Primeira coisa que pode ter acontecido isso, né? Não realização do regime de incorporação. Incorporação, gente, é um regime aonde tem que haver uma série de burocracias iniciais, artigo 32 do Código da Lei 4.591, memorial de incorporação, com todos os elementos juntados do memorial de incorporação, dentre eles a convenção do condomínio, poxa, quais são as vagas de garagem, onde tem que estar, até com algumas alterações legais pela 14.382, mas... Primeiro erro que de repente foi acontecido isso. Já vou te falar que você matou a charada, porque o contrato era uma pré-promessa de compra e venda. Ixi aí, tá vendo? É o que eu te falo, são 18 anos de mercado. Pré-promessa de compra e venda. São 18 anos de mercado. Então, tipo assim, né? De mercado não, de justiça. Então a gente acaba, infelizmente, vivendo situações como essa. Segunda coisa, é aquela questão que eu falo com vocês, né? Eles fazem a questão da posse. Não se entrega até... salvo melhor juízo, ou se não, até por um estudo mais aprofundado, a posse, sem antes haver a quitação. O STJ, sem haver a quitação. Não, pode falar. Tipo. Não, sem problema, pode. É porque isso é cultura. Todo mundo, o cara vai pagar em 100 meses, daqui a 5 anos ele vai receber, ele tá com 50% do apartamento pago, ele quer entrar na posse de imóveis. Me contratou, dança de novo. Então vamos lá, de novo.
Até brinco, não me contratou, eu falo os outros. Existem duas formas de você conhecer o trabalho do advogado. Do lado de cada mesa, do lado de lá da mesa. Mas aí o que acontece? Vamos lá. Capaz, deixa eu só pensar aqui. Vamos lá, pela parte inicial. Não se entrega a posse. Por que não se entrega a posse? Porque normalmente a jurisprudência, o STJ já definiu isso. Contratos de promessa de cumprimento, principalmente aqueles contratos irretratáveis, que são os contratos de retratabilidade, eles têm que ser discutidos na justiça para você tirar a pessoa. E aí, alguns advogados, como de repente falta de experiência, ou se não visibilidade sobre a questão jurisprudencial, eles entram com uma ação de reintegração de posse. O que se faz? Vai lá e notifica. O cara pagou 2 anos, 3 anos aí, né? 2 anos no máximo e faltou 7. Faltou 7. E aí ele já notifica o cara falando que rescindiu o contrato, está rescindido o contrato, reintegração de posse. O STJ fala que isso não pode acontecer. Quem rescinde o contrato, salvo o melhor juízo, é o judiciário. Né? É o judiciário. Aí fala, poxa, Alencar, mas está escrito lá que eu posso rescindir conforme artigo 474, 475 do Código Civil. Então, não é assim. O STJ já definiu que é o judiciário, somente com o crivo do judiciário, que se pode fazer a rescisão contratual. Óbvio, alguns tribunais de justiça, Minas Gerais, salvo engano, São Paulo, têm relutado muito com isso, permitindo com que haja rescisão do contrato e reintegração de posse. Rescisão por parte do vendedor e a reintegração de posse a posteriori. Mas isso você está falando independente se foi com a corporação registrada ou não? Não, independente disso. Independente disso. Hoje é assim que funciona, com a corporação registrada, bonitinha, com sua matrícula individualizada no cartório. Isso. Então, o que acontece? Qual é o problema? Se a justiça fosse uma coisa muito rápida, isso não seria um grande problema. Mas foi o que eu falei lá no outro dia, lá na palestra que eu dei lá pelo MB Summit. Rapaz, nome chique, né, gente? Meu Deus do céu. Vou fazer um trem com esse nome assim, ué. Por sinal, respeito, hein? Guarapari é minha área lá, hein, rapaz? De trás, hein? Mas vamos lá. O que acontece? O problema é que foi o que eu trouxe para vocês. 2 anos e 7 meses, até saiu no site, né, um estudo que foi feito, em média, um processo leva 2 anos e 7 meses para dar a sentença, ir para o tribunal, ir para o STJ e voltar. Em média. Nós estamos falando do Estado do Espírito Santo, onde, infelizmente, a gente já foi eleito como um dos piores, talvez o pior ou o penúltimo estado com maior demora de processo no Brasil. Eu estou 2 anos e 7 meses, estou sendo bonzinho. Tem processo que leva 4, 5 anos. Eu tenho processos de indenização, de atraso de empreendimento imobiliário, que tem data de 2014. Estou falando de 9 anos. 9 anos. Então, mesmo com patrimônio de afetação. Com patrimônio sem afetação ou não, quando é inverso, né, quando a parte, né, a obra está atrasada, alguns casos você tem que judicializar. As construtoras preferem que judicialize porque mínimo de pessoas possível procura justiça. É uma outra situação gravíssima. Então, para você pedir a reintegração de posse, primeiro você tem que rescindir. E como só o judiciário rescinde, leva 4 anos para rescindir. E aí o que acontece? O juiz, se ele não der a sentença, o tribunal, se não der o acórdão, se o STJ não definir se vai subir ou não subir, se o STJ vai decidir ou não, passaram-se 4, 5 anos, o cara tá laborando. Entendeu? E aí depois você pode, aí sim, pedir a reintegração da posse. Ou no caso das construtoras que nunca tiveram a posse, a emissão à posse, né, da área. Por que nunca tiveram a posse? Hã? Por que nunca tiveram a posse? Porque ela era proprietária do imóvel? Não, no caso da... desculpe-me, perdão. É porque o caso das construtoras, elas conseguem a reintegração da posse. No caso dos bancos, que eles não conseguem. Os bancos têm que fazer isso porque elas fazem alienação fiduciária e depois eles pedem emissão na posse. Bacana, até essa observação. Então, o que acontece? O problema de você fazer isso, que é o caso dessa construtora aí, é que, primeiro, como não foi feito um regime de incorporação imobiliária, ela saiu dando posse para todo mundo, entendeu? E esperando que o pessoal fosse receber, que é um costume. É porque a gente vive na Grande Vitória, a gente vê o lado mais profissional, o lado mais técnico. Quando você vai mais para algumas regiões... Coitada da nossa cidade. Mais regiões... mais Guarapari... Gente, é comum. Você quer ver uma coisa que acontece muito? O cara fala, estou fazendo loteamento. Gente, esquece. Tem muita coisa ali que é
sem matrícula nenhuma. Não tem matrícula. Faz uma associação e vambora. Bora, toca pra dentro, pau quebra. Sobre a associação, até hoje eu estava fazendo uma leitura de um parecer até do próprio Menin Chalub, porque lá no Nordeste, o que o pessoal está fazendo? Olha que sacada que os caras tiveram. O que acontece? Um regime de incorporação imobiliária, que é a Lei 4.591, ele é extremamente burocrático. Mas, lembra que eu falei com vocês? A incorporação imobiliária, ela só tem aplicação se for para fins de venda. Então, se eu estou construindo para o Alencar construir, eu quero construir, não quero vender. Eu quero construir um prédio para mim. Então, eu não entro no regime de incorporação. Se o objetivo nunca vai ser a venda, eu não estou no regime de incorporação. Tá entendendo? Sim, sim. E aí, o que acontece? Estou fazendo uma construção comum. O que os caras fizeram? Construíram uma associação, colocaram as pessoas lá dentro, e aí falou o seguinte, gente, vocês vão me dando dinheiro e a gente vai construir para a associação. Logo, se a associação está construindo para ela, não entra em regime de incorporação imobiliária. Mas isso aconteceu escandalosamente no Guarapari, no caso lá. Você já viu o condomínio em cima da pedra do Bacutia? Aquele que saiu lá com 30 casas de alto padrão. Rapaz, então, não tô aqui mais não. Vamos mudar o canal. Mas foi exato. Então, só vou fazer uma observação, não precisa comentar, mas foi exatamente vai ter assim problema que aconteceu. Fecha, não tô. Também, né? Não, fecha, não tô mais aqui não. Vamos lá. Isso é assim, então, hoje, o papo Então, esse regime de associação, não sei se de repente é o mesmo regime. Então, eles fizeram um regime de associação, as pessoas injetavam dinheiro, mas onde eles ganhavam dinheiro? Já que a associação é sem fins lucrativos, vamos contratar uma construtora que, por sinal, era dos caras que criaram a associação. Será? Não. Aí tem um parecerzinho do Menin Chalub de 44 folhas falando sobre isso, cara. Interessantíssimo. Eu tava lendo hoje de madrugada mesmo. Eu acordo 4h30 da manhã pra estudar todo dia, velho. Tô indo dormir esse horário. Lá durmo 9 horas. Lá ele dorme com os amigos, os mineiros, né? Dorme com as galinhas, né? Mas Mas então você acha que, além da construtora, num caso desse, ela não ter. Para poder ter mais segurança, ela deveria, claro, de ter feito a incorporação antes de colocar a venda. E na sua palestra lá no MB, teve até uma corretora que questionou e tal. E eu vou ser sincero pra você, eu tava ali escutando você falar sobre alienação fiduciária de pessoa física, mas eu tava assim cutucando minha esposa do lado toda hora. Não, vai falar besteira. Porque assim, eu nunca ouvi falar de alienação fiduciária para pessoa física. Porque você ainda tem um detalhe ainda. Você pode realmente estar na lei e conseguir fazer ali a sua alienação, como você explicou lá, eu entendi, para poder fazer com pessoa física. Mas engraçado. Existe um grande problema. O cara do cartório aceitar registrar isso. Ué, eu conversei com a dona do cartão de registro. Então, daqui de Vitória. De Vila Velha. De Vila Velha. Mas, assim, como fazer, como convencer, então... Convencer, a lei não proíbe. Vai convencer o quê? Mas olha só, calma. Porque a pergunta era essa, rapaz, eu quero ver, assim, aquela pergunta, eu quero ver, corretor, né? Quero ver registrar isso em Guarapari. Quero ver fazer isso lá. Olha só, a gente é advogado, a gente é estudioso por natureza. Então, vamos lá, só pra você entender. Eu tava conversando, pra você ter ideia, hein? Olha com quem eu conversei. Eu te falei na semana. Quando eu tive essa. Na verdade, não foi uma sacada, né? Existem casos de alienação fiduciária entre pessoas físicas registrados já. A grande sacada é você viabilizar o contrato. É uma coisa. Mas, inclusive, vamos lá, só para você entender, o CNJ recentemente soltou uma resoluçãozinha aí, agora eu não lembro, proibindo essa prática. Não é que ela proibindo, né? Falando que só pode fazer isso as instituições financeiras, né? Que estão dentro do sistema. Financeiro de habitação. Não. É SFI, Sistema Financeiro Imobiliário. Imobiliário. Porque para os corretores, não sei se os corretores entendem, mas o Sistema Financeiro de Habitação ele vai até R$1,5 milhão, FSH. Né? Depois disso você vai para SFI. SFH, hoje eu gosto de conceitos, tá? Eu falo para as pessoas, inclusive os advogados imobiliaristas, parem de ler só a jurisprudência. Vai procurar o conceito do negócio. Para você entender o que você está falando, para você não falar M depois, né? Não ir para palestra e falar M, né? Você está pensando. Mas sistema financeiro de habitação, gente, é o sistema financeiro até R$1,5 milhão, cujo toda a regulamentação do sistema financeiro de habitação, ela tem é mais burocrático e mais regulamentado pelo Banco Central. Então, tipo assim, é muito mais complexa a operação. No sistema financeiro imobiliário, você sobe acima e os juros, eles são meio que pré-fixados. No sistema financeiro imobiliário não tem essa burocracia, os regramentos são menores e a sistemática de juros elas são mais liberadas. Tá entendendo? Então,
Só para vocês entenderem o SFH e a CFI. E agora o CNJ tinha soltado, eu vou confessar que eu não parei para ler com mais cautela, mas soltado que somente as empresas que operam SFI que poderiam fazer as alienações fiduciárias. O que, de certa forma, prejudicaria a alienação fiduciária de pessoas físicas. Mas está tendo uma discussão muito séria sobre isso, porque inviabiliza muito o negócio. Quando eu fui falar sobre isso, eu fui conversar gente, advogado. Eu costumo dizer, gente, que no setor imobiliário, a gente, a gente, por mais que a gente estude, todo santo dia me aparece alguma coisa que eu não tinha estudado. Por exemplo, vocês me fizeram a pergunta lá da questão da compra na internet. Olha que legal. Ah, outro advogado já ouviu isso e já sabe a resposta. Independente. A gente está sempre estudando, mas no setor imobiliário sempre me aparece uma coisa nova. Eu falei, caramba, isso aqui eu não tinha parado para analisar. Quando eu fui conversar, eu conversei com a registradora de Vila Velha, foi engraçado que ela olhou para minha cara assim, mas rapaz, não é que é possível? É possível. E eu fui conversar com a própria pessoa que criou a lei, que é o próprio Miri Chalub, que eu tive a oportunidade de encontrá-lo há um mês atrás. Ele falou, professor, eu estou estudando muito sobre a questão da alienação fiduciária de pessoas físicas. Rapaz, não é que é possível? Eu falei, nossa senhora, é viável fazer isso. Eu falei, professor, é viável, porque a lei, entenda, se a lei não veda, a lei permite. Entendeu? Existe até uma máxima no setor, na advocacia, né, no jurídico, que é no setor administrativo, o que a lei não permite, ela proíbe. Só que nas relações privadas, o que a lei não proíbe, ela permite. Então, não existe proibição. Qual é o grande problema da alienação fiduciária entre pessoas físicas? É que, na grande verdade, todo o sistema ele foi criado praticamente para o banco. Porque a logística ela é bem complexa. Entendeu? Até as informações, né? Praticamente se você pegá-la, é praticamente o banco que vai saber fazer aquilo, ou se não, instituições financeiras, ou se não as construtoras, porque é bem complexa a operação. Então, o que eu falo? Querem fazer alienação fiduciária entre pessoas físicas? O que vocês fazem? Procure um escritório de advocacia que saiba trabalhar isso. Por quê? As pessoas, eu até brinquei com vocês lá, contrato não foi feito para ser assinado, o contrato foi feito para ser adimplido. O que é adimplido? Cumprido na sua totalidade. Então, o corretor de imóveis e o mercado em geral, ele entende que assinou, acabou. Até porque o trabalho do corretor acabou ali. Entendeu? A pergunta que você tem que fazer é: e se travar no meio do caminho? Porque na hora que o corretor de imóveis ele apresenta duas pessoas, ele de certa forma está intermediando o negócio. E aí ele garante que o Ricardo vai pagar o Nilson durante toda a relação, durante toda a fase de parcelamento? Como é que você vai garantir isso? Eu tive um caso recentemente, inclusive na corretora que estava vendendo um imóvel, o corretor veio procurá-la, porque ele garantiu que o negócio ia dar certo. E deu errado. E agora, como é que faz? Entendeu? Até onde vai a responsabilidade do corretor? Isso que eu ia perguntar agora. Entendeu? Até onde vai essa responsabilidade? E a gente está no mercado onde tem corretor que acha que fez a venda, tchau. Outro dia eu vi não posso nem falar o nome da pessoa, ele falou assim, ó, eu o dinheiro no bolso, você já dá uma gastada, porque se der problema, eu falei, tá doido, meu irmão? Porra, é isso que você quer pro cara? Que essa queimação de filme? Porque pra você ser indicado já é difícil, agora desindicado, né? É fácil pra caramba, né? Então, a gente tem que saber trabalhar direitinho. Então, a execução dessa fase, assinou o contrato, começa a fase de execução do contrato. E é aqui que o escritório de advocacia trabalha. As pessoas acham que o escritório de advocacia ele trabalha aqui na fase, na ponta, é fazer o contratinho. Não. A nova advocacia, até eu falo isso, eu dei uma palestra outro dia, a nova advocacia imobiliária. A nova advocacia imobiliária, ela não tem que viabilizar, ele não tem que só viabilizar o negócio, mas tem que garantir que o negócio vai dar certo. Mas não é garantir falando assim, isso aqui não vai dar errado, vai dar problema. Não, é criar mecanismos contratuais que viabilizem que o contrato ele seja saudável até o seu final. Até brinco, eu chamaria de engenharia contratual, porque ele tem que estudar o início, o meio e o final. E se der errado no meio, ele tem que estar o mecanismo onde as coisas funcionam. É muito Deixa eu te perguntar, você falou uma parte aí sobre a questão de construção, que não entrega, não que em Guarapari exista isso, não existe. Até quando vai a responsabilidade? Vai ser polêmico essa Deixa eu te perguntar. Até quando vai a responsabilidade, como você falou, da questão do corretor de imóvel? Vendeu um empreendimento, esse empreendimento não entregou no prazo. Continua enrolando
enrolando. Aham. E o corretor está dizendo para o cliente que vai entregar, mas está enrolando. Até onde vai essa responsabilidade, tanto do corretor quanto com, Rapaz, falar do meu amigo Vitor, do gestor imobiliário, do dono de uma imobiliária? Qual a dono da responsabilidade que imobiliária, ele tem? a gente tem confusão. Corretor, Corretor e dono de imobiliária e imobiliária. construtora. Isso. Vamos lá. Existem até jurisprudências que já afirmaram no sentido de que a imobiliária e o corretor de imóveis, ele é responsável pela não entrega do empreendimento imobiliário. Mas já se foi discutido também que não existe essa responsabilidade. Até porque o corretor não pode garantir que o empreendimento vai sair. Entendeu? Então, eu sou do ponto de vista e da análise da jurisprudência em que, de certa forma, até a responsabilidade do corretor, agora eu não lembro de cabeça a legislação, o artigo do Código Civil, ele vai até o momento que a intermediação dele encerra. Agora, vamos lá. Uma coisa é eu procurar uma boa construtora que está fazendo um memorial de incorporação, memorial de incorporação, está lá com a incorporação estabelecida, número da matrícula, número da verbação, do número da incorporação escrita na matrícula do imóvel, tudo bonitinho, a convenção coletiva no artigo, acho que no artigo 32 AJ, a minuta da convenção, tudo bonitinho, o corretor vai lá e entrega tudo bonitinho pro cara. Ou seja, ele entregou uma incorporação imobiliária regular, montadinha, certinha, então ele entregou para o cara. Isso aí, eu entendo que encerra ali. A outra coisa é, não tem memorial de incorporação, quem está fazendo a construção com todo respeito aos senhores Zés, né? O seu Zé fala, mestre de obra misturado com 3 pedreiros, se juntaram e resolveram fazer 4 andares ali sei lá, vamos botar na praia aí, Ubu, Bacutia, Castelhanos, Anchieta, juntaram os 4 e resolveram fazer, e o cara que está comprando, ele está achando que está comprando uma incorporação legítima imobiliária. Eu acho que ali recai um pouco a responsabilidade do corretor de imóveis, porque não é só de abrir porta, não é isso, não é só vender uma foto, ele está vendendo, na verdade, um empreendimento, um investimento. Se a gente fala tanto que você não está comprando uma moradia, você está comprando investimento, pelo amor de Deus, quem está vendendo então? Entendeu? Quantas vezes eu falei pro corretor, mas o cara está comprando um apartamento para ele morar. Não, doutor, ele está comprando um investimento. Fala, então tá bom, já que é investimento, você está falando de negócio, senta, me explica esse negócio aqui. Entendeu? Não, esquece, entendeu? E detalhe, o que eu falo com as pessoas, eu falei aqui sobre convenção, minuta de convenção, cara, eu já tive problemas com construtoras sobre isso. Minuta de convenção, ele fica no memorial descritivo, ele vai junto com o memorial de corporação, né? É um pré-requisito para o memorial de corporação. Minuta de convenção, ela tem que estar, ela é um pré-requisito para... A linha J do artigo 32 da Lei 4.591, para você... Mas tem que ser registrado junto do cartório? Tem. É pré-requisito. Você pegar a legislação, tá lá. A minuta de convenção tem que estar lá, senão não é feita. Inclusive, mas é obrigatório, tá? Existe caso que a pessoa, a consultora, por opção, não registra a minuta de convenção? Não tem opção. Só se o registrador tiver com... Aí é probleminha, quando os outros, né? Probleminha. Aí, mas então, isso é a novidade. Então, assim, para mim, pelo menos, né? Então, assim, eu subi a corporação lá, tem lá o memorial descritivo e já tem uma minuta de convenção já registrada junto a esse memorial. Já tem. Mesmo que a consultora não forneça... É lei! É lei, obrigatório. E é importante que as pessoas entendam como é que... É por isso que eu falo, gente. O problema é que, rapaz, as pessoas que vão comprar um imóvel, elas compram muito na paixão, né? E eu acho que se tivesse a minuta da convenção, até algumas pessoas gostariam de saber como é que seria. Como é que vai ser onde eu vou morar, entendeu? É uma praxe. Aí você me levantou uma questão agora, eu não ia fazer essa pergunta, porque para não a partir de agora muito... custa R$50 a pergunta. Olha só, nessa minuta de convenção de condomínio, se ele está dizendo que eu não posso ter as minhas unidades, se ele foi construído numa área para uso residencial e não misto, eu tenho ali que eu não posso fazer locação para Airbnb, nessa pré-minuta, o cara consegue derrubar isso depois? Porque eu te faço a pergunta, só concluindo. Porra, porque teve duas... Caramba, meu. Olha só, eu não ia perguntar, gente. É concurso público, você caramba, que ela vai fazer embargador aqui. Vamos lá, mas já lá, vamos lá. Me ajuda, me explicação. Tem duas decisões do STJ agora que o condomínio ganhou proibindo a locação para Airbnb e empreendimento que não é de uso residencial. Sim. Então, por exemplo, eu estou tentando desenvolver um produto lá em Guarapari para vender para uma construtora
construtora para que ela consiga fazer as vendas dessa unidade com foco em locação de Airbnb. Rapaz, olha que coisa bacana. Você tá me falando um negócio aqui que eu já... Então, se ela tiver essa minuta de convenção, ela já tem que estar com essa minuta de convenção registrada, que o foco daquele empreendimento é a locação de Airbnb. Vamos lá. Cara, você acabou de falar um negócio que eu acho que eu falei há 2 semanas atrás. Olha que pergunta legal. Quando as construtoras elas fazem, somente hoje agora como chama? Loft não é... Estúdio, né? Estúdio, kitnet, loft. Kitnet, tem tudo. Cada hora eles mais- inventam uma coisa. Gosto mais- Área garden, mas área lateral. Quando você quer ficar Cada hora vai mudando. joga pro inglês, né? Inglês. Mas então, vamos lá. O que eu falo para as pessoas é o seguinte: lá quando a criação, quando veio o novo Código Civil em 2002, né, 2 novos princípios surgiram, né, que seria a função social do contrato e a boa-fé. Então, o que acontece? As pessoas elas têm que entender que quando vai fazer uma compra de um imóvel, por isso que eu falo, né, é importante que elas vejam a convenção do condomínio. Olha que legal. Só que quando eu falo para os outros que as empresas querem construir para fins de fazer Airbnb, se ela coloca isso na convenção, que ó, permitido locação às vezes chama de locação de curta temporada, né? Entre aspas, Airbnb, né? Porque Airbnb é uma marca, né? A marca, ela não é. Então, tipo assim, quando você vai colocar essa questão de locação de curta temporada, você coloca na convenção, o que eu falo para os construtores, coloquem no contrato e apresentem junto a ela a convenção do condomínio. Por quê? No contrato vai estar escrito de que a pessoa que está fazendo a aquisição desse imóvel está ciente de que o imóvel, a coletividade, né, o condomínio, já conforme a convenção de condomínio, já existe a permissibilidade da constituição de Airbnb para fins de comerciais ou para fins de locação de curta temporada, para fins de, sei lá, comercial, angariar rentabilizar a operação. Aí o que acontece? A pessoa já assina o contrato, que está escrito que ali é Airbnb, vai estar escrito no contrato que a convenção de condomínio, conforme anexo 1 ou 2 do contrato, está lá anexado, ou seja, o cara assina a promessa de compra e venda, ele lê a cláusula de contrato de que vamos lá, vou até refazer. Ele assina o contrato de compra e venda, nem a cláusula do contrato de que vai ser o imóvel foi constituído também para fins de locação de curta temporada, conforme o anexo 1, conforme a convenção, conforme descrito na convenção no anexo do contrato. Opa, calma aí. Então lá na frente, né, que é quando feita a instalação do condomínio, você vai querer fazer a alteração da convenção para poder fazer a mudança proibindo o Airbnb? Não tem como. Eu entendo, na verdade, teria, né? Porque a lei, tipo assim, não fala que pode fazer alteração, mas seguindo uma orientação de que existe uma boa-fé do contrato, que a pessoa comprou aquilo para aquele fim, e quem quer mudar comprou aquilo sabendo que era para aquele fim, aí você cria, de certa forma, uma insegurança jurídica que no judiciário, eu entendo, se o judiciário uma boa bater nisso, ele fala assim, opa, calma aí, o imóvel foi feito para isso. Entendeu? Então você, de certa forma, você consegue relativizar a possibilidade de alterar lá, porque quando é feita a convenção, quando é feita a assembleia de instalação do condomínio, que é lá na frente, você consegue mudar algumas cláusulas. Então, eu entendo que lá na frente, se quiserem mudar o Airbnb, você consegue relativizar isso em juízo. Mas isso não tem nada a ver se o empreendimento foi construído em área de uso residencial ou área de uso comercial, ou uso misto. Isso. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Isso é uma outra coisa. Isso aí é uma relação com o urbanismo, direito urbanístico. Já é outra coisa. Né? Já não é uma questão envolvendo meramente. Por que acontece? Vamos lá. O patrimônio, quando você vai montar o memorial de incorporação, um dos requisitos é a autorização da administração pública para a constituição da incorporação imobiliária. Então, quando eles vão com isso na prefeitura, eles vão com autorização de tudo, ó, tudo certinho para poder registrar, entendeu? Então, se passou pela autorização numa área residencial, que tem a função de uso de Airbnb, a prefeitura já deu aval ali, não precisa questionar. Entende-se, né, que a prefeitura deu aval da Constituição para a Airbnb. Até porque eu acho que a prefeitura, de certa forma, não vai, né? Eu acho que não seria inviável esse tipo de questão.
Mas eu iria mais por essa premissa aí de que se você colocar tudo claro no contrato, a parte chegar lá e falar que quer fazer alteração, de certa forma você viabilizaria essa alteração de fim de Airbnb. Então, a partir de Não, amanhã, vai, pode ir. então, a partir de amanhã, eu posso começar a ligar para as construtoras de Guarapari e mandar a cópia da convenção de condomínio que já está Eu registrada. tenho pedido para algumas construtoras aí que Vitor, tá. mas aí eu vou te falar que acho que 90% não vai te mandar, não. Eu tenho Deve pedido, ter. Deve ter. eu tenho deve pedido ter. em algumas construtoras aqui. E de certa forma tinha assim, eu tenho sentido bastante relutância para isso. Não entendo por quê, porque de certa forma, gente, cara, primeiro, até a obrigação da construtora apresentar isso para o consumidor dela, porque Sim. a Porque às vezes o transparência. cliente até tem cliente que pergunta assim: ah, será que vai poder aceitar cachorro? Vamos dar um exemplo, assim, que Isso, de certa forma, já Isso. pacificou que não pode proibir, mas Mas eu digo assim, às vezes ele pergunta É. se você tem Vai esse ter portaria memorial 24 horas, não vai ter. É importante, tá? informação para o corretor é tudo, né? Sim. Aí é uma coisa que eu tenho falado isso, mas, gente, entenda-se, infelizmente a gente trabalha muito com questões culturais. Então, entre o mundo jurídico, o mundo comercial e a cultura é uma distância muito grande. Entendeu? Então, e detalhe, o jurídico que deveria ser o grande farol disso é o menos escutado nas relações contratuais, é o menos escutado nas relações com as corporadoras. Eu acho que se o mercado escutasse um pouco o jurídico, ele ganharia muito mais. Ó, acabei de falar um negócio para vocês aí. Coloca no contrato de que vai ser para Airbnb, coloca no contrato de que tem uma convenção de condomínio anexada ao contrato, entrega ao adquirente a convenção de condomínio. Deixa lá, ó, tá aqui. Bota recibo de que tá assinado o contrato, que você recebeu a convenção de condomínio. Entendeu? Ah, mas doutor, na venda, uma coisa que me mata. Ah, mas doutor, na venda você tem que ter o time. Tem que ter o time? Não, você tem que falar a Aí verdade. depois, quando o cara bate na porta imobiliária e fala assim, doutor, você me enganou? Porque uma coisa, gente, uma coisa é você. Outra coisa é quando você tem uma logomarca e uma porta. Quando você tem uma logomarca e uma porta, a sua responsabilidade, que era desse tamanhozinho, viu? A sua vida. Sim. Eu costumo dizer na Ferrugem Advogados, no escritório de advocacia, que o maior patrimônio do escritório está na porta. O que é isso? Olha lá, aquilo lá. Ó. Porque se um dia alguém falar mal, cara, pô, é feio. Você comentou essa questão da. A gente estava comentando sobre a Airbnb, você já me levantou uma coisa puxando outra, né? E assim, já existe construtoras que já fazem isso. É o caso de você comprar um terreno na Alphaville e querer fazer um sobrado de 50 metros quadrados. A conversão do condomínio do Alphaville não permite você fazer uma casa de pequeno porte. Você tem que construir uma casa com Os padrões. os padrões, 200 metros no mínimo Isso, e tal. É a mesma coisa na conversão do condomínio. Isso. Então, assim, quando a pessoa vai comprar um lote no Alphaville, nesse loteamento de alto padrão aí, você já tem uma convenção definida do tipo de casa que você pode fazer ali. Isso. É a mesma coisa na convenção no prédio, na corporação civil. A questão é, eu já vi, não sei se são Alphaville, eu acho que eles entregam a minuta da convenção. Eu lembro que eu tenho muitos casos, né? Mas eu não lembro. A MRV entrega também a minuta de convenção. Eu não lembro. As empresas de Minha Casa e Minha Vida, elas costumam fazer isso. Eu trabalhei como gerente de vendas de empresas de Minha Casa e Minha Vida também. E eu, além de eu entregar a minuta, eu ainda fazia o cliente assinar a convenção do condomínio. Algumas uma pré-convenção de condomínio. Isso. Entende? Ele ainda assinava aquilo ali e ainda assinava um termo dizendo que ele leu e concorda com aquilo ali. Isso aí. Mas deixa eu te perguntar, num caso do João Alphaville, por No exemplo. caso de algumas construtoras, depois eu te falo sobre outra coisa, né? As unidades não vendidas, a construtora tem desconto. Também é proibido. Você tá falando de posse precária? Pós-precária, depois eu te explico. Já falei lá no dia. Não vem falar de pós-precária, não, hein? Não, é a incorporação e condomínio, é o termo que a gente usa. Não, é o seguinte, as construtoras colocavam, não sei se continua isso aí, eu tenho que ver. As unidades que não foram vendidas pelas construtoras, era uma praxe mercadológica. Pra você ver como é que o jurídico, né, de certa forma, ele deveria ser o grande farol. Tem desconto, eles só pagam 20% da taxa de condomínio. O termo que eu utilizei errado, então não é isso. Eu te perguntei, mas usei o termo de posse precária. Não existe posse precária. Ou é posse ou não é posse. Posse não é posse. Ponto. Então eles têm. Esse é o desconto que você está falando que eu entendi como posse Isso aí. precária. Eles pagam 30%, 20% da taxa de condomínio das unidades que não foram vendidas ainda pelas Isso está na lei. É assim que funciona. Não é assim que funciona. O STJ já falou que essa norma, essa cláusula contratual é nula. Não pode. Então, se tiver aí nas consultoras também. Pô, então tem investimento lá. E detalhe, você quer ver o problema? Tem uns 80 ainda pra Você vender. quer ver o aqui. problema? Quer ver o problema?
Isso é um problema para a construtora, porque, de certa forma, força a construtora a correr atrás para vender logo. E se a cláusula é nula, meu amigo, quanto tempo que foi entregue o empreendimento? Pode ser retroativo. Pode. Há 3 anos, sem problema nenhum. 3 anos dos outros 80%, era 20%, então os outros 80% 3 anos. Quando o Mini vai lá e cobra o cara. Vai cobrar a construtora. Acabou. Meu filho. Ferrugini. A gente não pode, rapaz, tem um caso específico. Tem um caso específico. Deixa eu te falar, você falou lá no MB Summit, né, do nosso amigo Matheus Brilhante, É isso aí. que alguns advogados são inimigos dos corretores, né? Eles ficam felizes quando faz uma venda cair do corretor de imóveis. Por que isso acontece, doutor? Vamos lá. Rapaz, na verdade a gente tem tentado mudar isso, estamos conseguindo. E existem brilhantes advogados do setor imobiliário aqui no estado do Espírito Santo que já estão entendendo como é que as coisas funcionam. O que acontece, né? Até a advocacia, do mesmo jeito que o corretor, a premissa do corretor é a venda. Você falar corretor, o cara venda, né? Então, da advocacia é o problema. A advocacia, ela enxerga o problema. A gente passa 5 anos, olha só que doideira, né? A gente passa 5 anos na faculdade pensando em judicialização. Processo na justiça. Como processar? Como processar? E agora as faculdades têm mudado também, né? Entendido que a desjudicialização ela é necessária. E advogado, ele além não somente a desjudicialização é necessária, como é necessário evitar os problemas das partes. Só que a advocacia imobiliária ela não tem que evitar os problemas somente, né? E o advogado ele também passa 5 anos assim, pega o contrato. Onde está o erro? Aonde está o problema? Aonde está a inviabilidade contratual? Gente, e a gente agora está tentando mudar. Como pegar essa inviabilidade contratual e tornar essa inviabilidade em viabilidade contratual? Mesmo que essa viabilidade contratual não se encerre na assinatura do contrato e dependa de outras relações, de outros atos, de outros negócios jurídicos para que ele se efetive. Por exemplo, caso prático. Financiamento bancário. Hã? Financiamento bancário. Não, eu vou deixar um caso melhor. Você foi vender um imóvel para... fala assim, levanta a mão quem nunca passou por isso. Aquele apartamento de 2 milhões de reais, o cara falou assim, eu quero esse apartamento fechado, apertou a mão do cara, você tá feliz, já como se fosse sócio, já fez até dívida. Acorda rica e morre pobre, acorda rica e acorda pobre. Não, acorda rica e dorme pobre. Cara, fechou, já foi para casa 2 milhões, 5%, se for 5% é 100, se for 6% é 120. Já chega em casa, já pega aquela garrafa de vinho que você comprou por 2 mil reais, chama a esposa, caramba, a 4 pau quebra, dia seguinte você acorda, rapaz, vou fechar esse contrato e tal, pega a matrícula do imóvel, o imóvel pertence a José Maria liga pro cara, bichão, quem é Zé Maria? Ah, é meu pai. Ah, beleza, vamos assinar o contrato com ele. Não, o pai faleceu. Você abriu o inventário? Não, tá lá, o inventário tá em andamento. Rapidinho, fácil de resolver. É isso aí. Todo mundo tá em comum acordo? Rapaz, aí a gente faz a pergunta, vocês já viveram isso? Já. Então, quando o advogado ele pega aquilo, primeira coisa que ele quer, né? Outro dia até conversa com o fulano de tal que vende imóvel. Quero a matrícula do imóvel antes. Calma, você vai pegar a matrícula do imóvel. Porque a advocacia quer pegar a matrícula do imóvel antes de poder verificar a venda. Então, tipo assim, e é correto o advogado fazer isso. Mas verificou que o imóvel não pertence e tem inventário em andamento, não é para comemorar que estragou o negócio do cara. Tem que, verdade, é verificar como é que faz para esse inventário sair logo e manter um contrato de compra e venda. Faz uma relação. Não é nem um contrato de compra e venda, uma cessão de direito hereditário, alguma coisa do gênero. Mas viabilizar e costurar o negócio para que, olha, saindo o inventário, inicia-se a fase de execução do contrato. Que é o quê? Início do pagamento, o sinal. Tivemos casos que o inventário não conseguia andar porque haveria necessidade de pagamento de TCMD. Opa, então qual vai ser o sinal? O valor do TCMD. Para quê? Para viabilizar o negócio. Então saiu, foi feita a partilha, foi para o imóvel. Aí as outras fases de pagamento, eles se iniciam, eles se vinculam à partilha e à verbação, à inscrição
do novo proprietário lá na matrícula do imóvel. E aí se inicia a fase contratual. Poxa, e detalhe, numa hora dessa, o advogado chega pro comprador e fala assim, calma, comprador, vai sair um negócio, vamos segurar aqui, mas não precisa sair pagando horror, não. Esses dias mesmo, chegou um contrato no meu escritório, aonde dependeria do pagamento fala, ele pediu para fazer a inscrição, porque ele já tinha comprado imóvel, o comprador, o vendedor já tinha comprado imóvel, já tinha escritura de compra e venda, só não tinha feito a inscrição na matrícula do imóvel. Mas essa inscrição tinha um preço e não tinha como pagar. Qual foi o valor da entrada? Registro. Registro. Besteira, cara. Assim, você falando parece até simples, mas não é bem sim. Você, vou fazer uma sessão de direitos hereditários e tal. O advogado do outro lado lá, ele tem que ser competente para poder analisar o que está emperrando o inventário de poder andar. Mas olha só, quem detém a informação e quem detém a segurança do negócio é o advogado. Então O cara às vezes olha só. O negócio. Ele tem Entendeu? quantas e quantas vezes? Vamos lá, vou botar no caso uma brincadeira prática. O marido chegou com a esposa no apartamento, ela entrou naquele apartamento da Bacuti, aquela cobertura maravilhosa, sim, eu quero aqui. Meu irmão, capeta não muda a mulher. Não vai fazer com que a mulher mude, que ela quer aquilo lá, meu amigo. Não adianta. Não adianta. Mas tá inventada, não sei o que. Resolve. Te vira, eu quero morar aqui. Rapaz, gente, não tem jeito. Desculpa até a expressão, né? Mas ninguém vai mudar. Sim. Então, o que o advogado tem que fazer numa hora dessa? Viabilizar. Exatamente. Chegar no cara e falar, calma, sua esposa vai realizar seu sonho. Vai realizar o sonho dela. Fica tranquilo que ele vai resolver isso. E não falar assim, rapaz, avisa ela que tá emperrado aqui, esse negócio vai durar 40 anos. Calma. Mas não depende de uma decisão judicial para essa pessoa estar inserida nesse inventário? Esse processo que... Não, olha só. Existe inventário extrajudicial. Então, Sim, assim, mas... depende do caso a caso. Sim. Entendeu? Depende do caso a caso. Óbvio, tem casos que tem briga de família. Casos que você, infelizmente, você vê a inviabilidade. E a hora de você chegar pro cara e falar, olha, esse inventário aqui, do jeito que tá, vai ter problema. Então dá para fazer, de repente, uma sessão de direito hereditário? Dá para fazer a sessão de direito. A família aceita receber esse dinheiro? Sim. Então tem como judicialmente se coordenar isso? Tem. Você tem à vista o dinheiro para pagar? Tem. Entra no inventário. Ele entra no inventário. Agora, se está todo mundo de acordo, o inventário já está pronto, o inventário é extrajudicial, vai levar 2, 3 meses ou 1 mês para sair, não, a gente faz um contratinho, sai no inventário, a gente resolve. Gente, caso a caso. Entendeu? Então, o problema é que eu falo para os outros, é isso que eu te falo, a advocacia tem mudado bastante, eu só tenho a elogiar os advogados do setor imobiliário que têm entendido que não estão ali para inviabilizar, mas para viabilizar o negócio. Agora, com responsabilidade. Eu vejo muito corretor de imóveis, fulano de tal faz um contrato para mim por R$300. Gente, por R$300, do fundo do meu coração, entendo o que eu tô te falando, por R$300, o cara faz para ganhar dinheiro para pagar as contas dele, tem que faz um cálculo aí, 300 vezes 10, 10, E nem ganha 30, dinheiro, 3 mil. 2, 3 contratos por dia. Gente, vamos lá. Você consegue ler 3 contratos por dia, você tá com as partes. Ou seja, pega aquele Ctrl-C, Ctrl-V, cospe aquilo lá e vê o que vai dar. E se travar lá na justiça, depois, outra coisa que eu falo pra você, se travar lá na frente e der penhora de bem, problema do corretor, problema do comprador, problema do vendedor. Não é assim que se faz. Entendeu? Outra coisa que eu vejo, o maior erro do corretor de imóveis. O erro mais assim... se eu boto no cartório, o notário vai lá e faz a pesquisa para mim. Rapaz, não é assim. Quer ver outra coisa? Se o banco entendeu que é viável a alienação fiduciária e o financiamento, não vai dar não, vai dar problema não. Rapaz, dá. Dá porque a gente vive de dar problema. Entendeu? Então as coisas não funcionam dessa forma. Entendeu? E entenda. É caro. Advogado é caro. R$2.000, R$3.000 é caro? Porra, o que é R$2.000 numa venda de R$2 milhões? Uma comissão de R$100 mil. Pô, é caro? Caro. O que é 1.500? Sei lá, o que é um percentual? É que as pessoas têm que entender. Que as pessoas, inclusive o consumidor está mudando a ideia dele. Outro dia a gente foi vender um apartamento para um cliente nosso lá, ele chegou para mim, eu quero certidão de ônus. Tá bom, seu cliente. Não, eu falei assim, rapaz, não precisa não. Puxa a matrícula que é só um espelho. Não, quero certidão de ônus. Eu falei, tá bom.
Aí peguei, puxei a matrícula, que é 17, 18 reais no site, né? Puxei a matrícula, puxei a certidão de ônibus. Eu quero agora. Aí eu falei assim com ele: você quer também uma certidão de inteiro teu? Eu também quero. Puxei as 3, levei pra ele. Aí ele leu as 3, mas é a mesma coisa. Eu sei. Mas o cara tá. As pessoas já estão começando a se preocupar com a segurança do negócio. O corretor comece a se adequar, entender que a segurança do negócio vai começar a ser um item essencial, porque as pessoas hoje estão se formando melhor. Sim. E procure um profissional gabaritado para poder participar dessa relação contratual, ô meu amigo, vai perder espaço de mercado. Eu vou falar para vocês, eu vivo 18 anos de M, de problema. Eu já vi imobiliário. Teve uns dias lá no escritório que eu falei assim: caramba, essa imobiliária aqui vai pedir música no Fantástico. Numa semana, 3 problemas. Mais uma vez. Entendo, com todo respeito. E com jurídico interno, tá? E com jurídico interno. Depois eu falo quando. Não pode nem falar, né? Mas acontece. Vai pedir música no Fantástico. E nem advogo para imobiliária, não, tá? Eu advogo para as pessoas físicas que vão lá no meu imobiliário. Eu falei, gente, música no Fantástico. Rapaz, o nosso maior problema, às vezes, também, assim, a gente vai fechar, o cliente, ele quer se informar, mas ele procura. Ele quer se orientar, ter a segurança, mas ele procura, às vezes, a pessoa errada. Às vezes, eu tenho que ficar junto com a minha advogada lá, debatendo com o cliente comprador, porque ele está sendo orientado para um advogado que não era da área imobiliária. Rapaz, como se comportar numa situação dessa? O cara pedindo para poder fazer pagamento, para poder fazer o pagamento após o registro da escritura. Meu senhor, eu não posso liberar uma coisa dessa. Eu acho que nem o notário, aceita. O notário libera. Não, mas a gente faz um contrato particular de gaveta e coloca a cláusula aqui para fazer pagamento após o registro da escritura. Não existe isso, senhor. Pelo amor de Deus. Aí a gente tem que ficar tentando viabilizar, porque a gente tá falando de uma. Mas o advogado lá tá falando que pode. Não, ele tá sendo orientado. Pelo advogado. Então, é isso que é o que a gente tava falando. Vocês, vamos lá. Eu falo de novo, hein? Ih, rapaz. Vai. Tem mais um pouquinho ainda. Tem mais um pouco ainda, vai. Então vamos lá. Outro dia aconteceu uma situação num prédio lá que tá. Não gosto da localização. Num prédio lá em Vila Velha, onde estava atrasada a obra há um ano e meio. E aí a construtora estava agarrada de dinheiro para poder terminar, começou a fazer, foi procurar um banco para fazer empréstimo. E esse empréstimo gerou o que a gente chama de crédito associativo. Sim. Ou seja, todo mundo começa a pagar não mais a construtora, o clube começa a pagar já o banco, que a gente chama de taxa de evolução de obra. O cara foi no meu escritório, ele mais 3, há um ano e meio atrás. Não assina. Mas Alencar, eu falei assim, não assina. Vocês vão mudar o regime, inclusive de pagamento. Vocês não assinar. E a obra está atrasada. Por hora vocês ficam. A construtora te procurou ou o cliente? O cliente me procurou. O cliente. E você está fazendo orientando ele a não assinar o contrato? Não assinar o contrato. Não assina. Ah, Alencar, não sei o quê, porque eles estão exigindo que assine, senão a obra não vai andar. Eu falei, olha só, uma coisa, outra coisa. A responsabilidade de entregar a obra não é de vocês. A responsabilidade é da construtora. É ela que se vire para poder entregar. Todo respeito a todos os construtores, mas a construtora tem que também se garantir no mercado. Porque isso faz mal para o advogado, faz mal para o corretor de imóveis. Faz mal para o mercado. Faz mal para o mercado. E até porque as pessoas começam a parar de comprar obra na planta, porque, né? Esse povo todo desse prédio, por exemplo, nunca mais comprou obra na planta. Daí cara nunca mais comprou na planta. Perde a boa construtora por causa da má construtora. Não é que é a má construtora, eu falo que ninguém acorda de manhã cedo querendo prejudicar os outros, né? Ninguém levanta de manhã cedo que eu vou ferrar aquele pessoal lá. Não, isso infelizmente uma má gestão gera isso. E aí, ou se não, algo fora da má gestão, mas no dia a dia. Mas resumo da obra, falei para não assinar. Passaram-se esse 1 ano e meio só lá no escritório. Aí, cara, nós queremos o nosso direito, que a obra está atrasada. Quer mesmo? Quero. Deixa eu ver o contrato. Ah, pô, vocês têm direito a receber um dinheiro aí, né? A lei nova fala em 1% ao mês se vocês não desistirem da compra, da aquisição. Então vamos entrar na justiça. Vamos judicializar, ou se não vamos judicializar, não, vamos notificar a construtora para a gente sentar e conversar, de repente a gente consegue ver com eles um acordo. Porque um acordo assim com 3 é melhor do que a justiça e 50 ficarem sabendo. Não, rapaz, você consegue o melhor acordo com 3 pessoas. Que é uma coisa que eu já fiz, por exemplo. Construtora, temos 20 pessoas aqui. As 20 hoje tem direito a R$500 mil. Uma unidade é deles. A gente bota a venda e paga eles. Pode ser? Pode. Paga o advogado também, né? Claro. Só alegria. Então o que acontece? É possível fazer? Rapaz, no mundo do contrato que não é proibido, permitido. E aí o que eu fiz?
Vamos ver. Mas calma aí. Tem um aditivo contratual. Foi aquele aditivo contratual para eles não assinarem. E no aditivo contratual tá falando que a obra só entrega em 2026. Fala assim, então, lembra que eu falei para você não assinar? Lembro. Então, Você assinou. você assinou. Rapaz, eu não esqueço até hoje. Ele olhou pra minha cara, o rapaz falou assim: então, né, cara, eu tô me sentindo um otário. Falei, concordo. Você cansa de explicar. Gente, entenda. A advocacia imobiliária ela é muito específica. O que vocês me perguntaram hoje aqui, vocês me perguntaram de compra e venda, Airbnb, direito condominial, vocês me perguntaram de alienação fiduciária, Online, direito notarial, digital, assinatura digital. Isso exige do Alencar e de outra pessoa que sentar foco aqui 100%. uma distribuição de matéria. É como se eu falasse com você. Você me perguntou hoje sobre dedo, orelha, cabelo, nariz, pé, joelho, cotovelo. E tem o médico que ele só entende do joelho. E tem médico que só entende do joelho. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu até falo, eu fico até com medo às vezes de estar falando alguma coisa errada. Por quê? Porque isso, o advogado imobiliarista, eu até falo para os outros, ele é multidisciplinar por natureza, ele tem que saber, ele tem que estudar o dia inteiro. Ele tem que estar estudando o tempo inteiro. Eu falei com vocês que eu acordo de madrugada, eu vou estudar. Todo santo dia a gente tem que estudar, porque às vezes você pode errar. E errar em coisas idiotas, simples mesmo. Entendeu? É igual agora você falou assim, pô, Alencar, emissão na posse, na reintegração, realmente, calma aí, eu tenho que refazer aqui minha resposta, porque você pode acabar, é muita coisa. Você não tem noção a quantidade de carga de matéria que você me perguntou hoje. Entendeu? Então, quando o cara fala, até Da brinco. próxima vez ele define um tema. Não! Tô brincando. Eu vou te ser sincero, isso pra mim é desafiador. Eu acho legal você me perguntar isso, porque isso cada vez mais me incentiva a estudar mais. Pode perguntar à vontade. Eu até brinco com os outros, pode perguntar o que você quiser, vai. Porque se eu não souber, eu falo, pá, eu não posso falar isso aqui porque eu não lembro de cabeça, não. Mas até onde eu vá, É até mais bonito, né? também, fica mais bonito. Eu até falo pros outros, se você não sabe, fala que você não sabe. Inclusive eu falo pros outros, fulano de tal. Não sei se vocês já convidaram, eu vou convidar alguém. Especialista em direito imobiliário. Monstro. Monstro. Por quê? Foi meu amigo, direito imobiliário, cara. Porra. É de família. De família, inventário. O cara trabalha com incorporação imobiliária, contrato de compra e venda, locação, Airbnb, Build-to-Suit, direito notarial, direito registral. Rapaz, é uma gama. Fundos de investimento imobiliário, shopping centers. Olha o que eu tô te falando aqui. Rapaz, tem advogado que só vive de locação, cara. Tem advogado que só vive de compra e venda, tem advogado que só vive de incorporação imobiliária. Só vive disso. Só regularização fundiária, uso capião, regularização fundiária no seu, né, em estrito senso, que são as questões envolvendo prefeituras. Direito ambiental também está envolvido no setor imobiliário. Rapaz, área rural, área urbana, granjeamento, a gente faz granjeamento, que é coisa errada, mas tudo bem, né? Granjeamento, loteamento urbano. Cara, tem gente que só vive de loteamento urbano. Então, quando o cara chega para você e fala assim, eu sou um especialista em direito imobiliário, rapaz, eu levanto a cadeira e vou, bicho, então. Não vou nem discutir. Não vou nem ficar perto de você, não. É por quê? Foi porque. Alencar, então você é o quê? Contratos imobiliários. Eu tenho uma área que atende condomínio, estudo, gosto de contratos imobiliários, incorporação muito pouco, né? Mas a gente tem área de regularização lá, tem inventário, tem família. Mas eu gosto mesmo de contratos imobiliários. Que, querendo ou não, a gente desemboca na relação corretor, né? Relação corretor de imóveis. Entendeu? E tem muita coisa. Se você quiser, bicho, nossa, igual eu falo pros outros. O podcast foi umas 3, 4 horas. Eu falei com vocês lá no dia, né? Porque, não, a última coisa que eu preciso falar com vocês querem encerrar. Quando o cara falar que o imóvel é irregular, cara, eu já perguntei pra... Depende. Chega pro cara e fala assim, não, tranquilo, né, cara, pode vender um apartamento? Pode? O seu imóvel está irregular? Tá. Rapaz, o que é regular? Aí você pede pro cara irregular, me manda a matrícula. O cara já deu pra cortar mesmo. Não. Terminando já. 2 minutos. Mas o cara te entrega, me manda então o documento do imóvel, a matrícula do imóvel. O cara te manda a inscrição da prefeitura. Fala, isso é o regular pro cara. Tá entendendo? Cultura na sociedade também. O cara não é culpa, exatamente. Isso eu falo. As pessoas ainda não têm noção o que é o setor imobiliário, não tem noção o que é advocacia imobiliária. Se todo mundo tivesse a noção do que é advocacia imobiliária, nego, para poder dar um passo, ele deu para calma, para. É um negócio muito grande. Doutor Alencar Ferrugini. Agora a gente tem mais vai, uma meia hora. né,
Até Meu Deus o do nome céu. todinho agora, né? Queria agradecer sua presença aqui no Obrigado. nosso podcast e ser grato pelo convite que eu fiz. Aceitou na hora, tá? E te E a gente agradeço. pode marcar outro com tema específico. Foi muito. Entendeu? Que vocês enriquecedor quiserem. isso aí. As entrevistas Queria de fora tirar são- só foi um- o melhor que a gente já fez. Ah, é? Obrigado, obrigado. Te dar um brinde Opa! da nossa parceira, Bad Estampa, Ah, com a é? camisa do podcast. Poxa, obrigado. Fazer Uma uma. sacolinha melhor, Nilson. Eu pedi o menino na sacolinha, só mais Só que minha vez ele sabe vergonha agora. Se eu for no casamento, eu já sei qual roupa eu vou. Aí vai sair muito caro esse patrocínio. Aí, ó, beleza, show de bola, ó. Bacana, muito obrigado. Eu adoro camisa assim, tá? E como é que acha o senhor nas redes sociais? É arroba Alencar Ferrugini, vamos lá, né? A Ferrugini Advogados é arroba ferruginiadvogados.com.br, desculpa, arroba Ferrugini Advogados, arroba Alencar Ferrugini, eu faço muitos vídeos, né, para corretores, e arroba Oriundo Imóveis, a imobiliária, né? A gente faz uma parceria, depois ganha um dinheirinho. Vamos Não, conversar com sobre isso, é certeza. lógico. Abre espumante junto. Tem muita coisa que pode acontecer. É isso, Alencar. Obrigado mais uma vez, tá? Pessoal, semana que vem tem mais. Valeu. Tchau. Tchau.